Bem, pessoal, estamos aqui para o segundo vídeo de lógica, tá? Nós vamos trabalhar agora os elementos da lógica. Se liguem, voltem o vídeo quantas vezes acharem necessário, mas entendam e não se esqueçam de trazer as dúvidas para o atendimento, se ocorrerem dúvidas, porque esse vídeo é muito explicativo. Bem, vamos lá então. Elementos de lógica. Principais características da lógica. Aristóteles propôs a primeira classificação geral dos conhecimentos ou das ciências, dividindo-as em três tipos: teoréticas, práticas e produtivas. Todos os saberes referentes a todos os seres, todas as ações e produções humanas, encontravam-se distribuídos nessa classificação, que ia da ciência mais alta, a filosofia primeira, até o conhecimento das técnicas criadas pelos homens para a fabricação de objetos. No entanto, nessa classificação não encontramos a lógica. Por quê? Para Aristóteles, a lógica não era uma ciência teorética nem prática ou produtiva, mas um instrumento para as ciências. Eis porque o conjunto das obras lógicas aristotélicas recebeu o nome de órganon, palavra grega que significa instrumento. A lógica, então, caracteriza-se como instrumental. É o instrumento do pensamento para pensar corretamente e verificar a correção do que está sendo pensado. Instrumental, então, é o instrumento do pensamento para pensar corretamente e verificar a correção do que está sendo pensado. Formal, não se ocupa com os conteúdos pensados ou com os objetos referidos pelo pensamento, mas apenas com a forma pura e geral dos pensamentos, expressa através da linguagem. Propedêutica é o que devemos conhecer antes de iniciar uma investigação científica ou filosófica, pois somente ela pode indicar os procedimentos, métodos, raciocínios, demonstrações que devemos empregar para cada modalidade de conhecimento. Normativa fornece princípios, leis, regras e normas que todo pensamento deve seguir se quiser ser verdadeiro. Doutrina da prova estabelece as condições e os fundamentos necessários de todas as demonstrações. Dada uma hipótese, permite verificar as consequências necessárias que dela decorrem. Dada uma conclusão, permite verificar se é verdadeiro ou falso. Geral e temporal. As formas do pensamento, seus princípios e suas leis não dependem do tempo e do lugar, nem das pessoas e circunstâncias, mas são universais, necessárias e imutáveis como a própria razão. Então, é instrumental, o instrumento do pensamento para pensar corretamente e verificar a correção do que está sendo pensado. Formal, ela não se ocupa dos conteúdos, mas ela dá a forma pura e geral dos pensamentos. Propedêutica é o que devemos conhecer antes de iniciar uma investigação. Normativa fornece princípios, leis, regras. Doutrina da prova estabelece condições e os fundamentos necessários de todas as demonstrações. Dada uma hipótese, permite verificar as consequências necessárias que delas decorrem. Geral e temporal. As formas do pensamento, seus princípios e suas leis não dependem do tempo e do lugar, nem das pessoas e circunstâncias, mas são universais. O objeto da lógica é a proposição, que exprime através da linguagem os juízos formulados pelo pensamento. Então, o objeto da lógica, objeto de análise, objeto, não se esqueçam, é aquilo que nós pesquisamos. O objeto da lógica é a proposição. Bem, gente, uma proposição é uma sentença que pode ser expressa de forma negativa ou afirmativa. Por exemplo, Brasília é a capital do Brasil, ou o Brasil não é um país africano. Então, a grande questão da proposição é que ela pode ser uma sentença declarativa tanto afirmativa quanto negativa. A proposição é uma atribuição de um predicado a um sujeito, de uma qualidade
a alguma coisa. Por exemplo, S é P. O encadeamento dos juízos constitui o raciocínio, e este se exprime logicamente através da conexão de proposições. Essa conexão chama-se silogismo. A lógica estuda os elementos que constituem uma proposição, ou seja, as categorias, os tipos de proposição e de silogismos e os princípios necessários a que toda proposição e todo silogismo devem obedecer para serem verdadeiros. Os princípios da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Proposição vem de propor, ou seja, significa submeter à apreciação, requer um juízo. Então isso é uma proposição, né? Pode ser declarativa, que afirma uma coisa ou nega uma coisa. E a análise deve ser feita por nós se ela é verdadeira ou é falsa. A proposição. Uma proposição é constituída por elementos que são seus termos. Aristóteles define os termos ou categorias como aquilo que serve para designar uma coisa. São palavras não combinadas com outras e que aparecem em tudo quanto pensamos e dizemos. Há 10 categorias ou termos. Substância, por exemplo, homem, Sócrates, animal. Então, a proposição é constituída por os elementos que são seus termos. Então, por exemplo, um dos termos da proposição é a substância. Por exemplo, homem, Sócrates, animal. Quantidade, por exemplo, 2 metros de comprimento. Qualidade, por exemplo, branco, grego, agradável. Quarto, relação, por exemplo, o dobro, a metade, maior do que. Quinto, lugar, em casa, na rua, no alto. Sexto, tempo, por exemplo, ontem, hoje, agora. Posição, por exemplo, sentado, deitado, de pé. 8, posse, por exemplo, armado, isto é, tendo armas. Ação, por exemplo, corta, fere, derrama. 10, paixão ou passividade, por exemplo, está cortado, está ferido. Então, são categorias, são termos que são atribuídos, que fazem parte de uma proposição. Os termos de uma proposição são as suas categorias, ou seja, a proposição afirma uma coisa ou nega uma coisa, e dentro da proposição ela é composta por termos. E esses termos expressam, como nós estamos vendo aqui no vídeo, né, substância, quantidade, qualidade, dentre outros. Então, por exemplo, um dos termos de uma proposição pode ser Sócrates, pode ser homem, pode ser animal, que se refere à substância, que é o que nós estamos vendo na proposição. Então, a proposição é uma proposta, é uma afirmação, uma negação, e ela é composta por termos. Loucura, hein? Filosofia na veia. As categorias ou termos indicam o que uma coisa é ou faz, ou como está. São aquilo que nossa percepção e nosso pensamento captam imediata e diretamente numa coisa, não precisando de qualquer demonstração, pois nos dão a apreensão direta de uma entidade simples. Possuem 2 propriedades lógicas, a extensão e a compreensão. Então, quando nós afirmamos, informamos uma categoria, nós não precisamos de uma demonstração. Quando diz ele está ferido, ele está armado, nós entendemos instantaneamente, sem a necessidade de uma demonstração. Essas categorias, esses termos, possuem 2 propriedades lógicas, a extensão e a compreensão. Extensão é o conjunto de objetos designados por um termo ou uma categoria. A compreensão é o conjunto de propriedades que esse termo ou essa categoria designa. Por exemplo, uso a palavra homem para designar Pedro, Paulo, Sócrates e uso a palavra metal para designar ouro, ferro, prata, cobre. A extensão, o termo homem, a extensão do termo homem será o conjunto de todos os seres que podem ser designados por ele e que podem ser chamados de homens. Então, a extensão do termo homem, por exemplo, são todos aqueles que podem ser chamados de homens. A extensão do termo metal será o conjunto de todos os seres que podem ser designados como metais. A extensão do termo colorado, por exemplo, é a extensão de todos aqueles que têm o privilégio de serem colocados nessa categoria.
A extensão do termo gremista, coitados, são aqueles infelizes. Se, porém, tomarmos o termo homem e dissermos que é um animal vertebrado, mamífero, bípede, mortal e racional, essas qualidades formam a sua compreensão. Se tomarmos o termo metal e dissermos que é um bom condutor de calor, reflete a luz, etc., teremos a compreensão deste termo. Quanto maior a extensão de um termo, menor a sua compreensão, e quanto maior a compreensão, menor a extensão. Se, por exemplo, tomarmos o termo Sócrates, veremos que a sua extensão é a menor possível, pois possui todas as propriedades do termo homem e mais suas próprias propriedades enquanto uma pessoa determinada. Essa distinção permite classificar os termos ou categorias em 3 tipos. 1. Gênero. Extensão maior, compreensão menor. Exemplo, animal. O animal tem uma série de coisas que podem estar relacionadas e fazer parte desse grupo, dessa extensão chamada animal. Então, a extensão é maior, a compreensão é menor. Eu não sei especificamente do que está se falando. Espécie. Extensão média e compreensão média. Por exemplo, o homem. Homem é um tipo de animal, mas também é uma categoria muito ampla que é difícil de ter uma compreensão mais apurada. E agora o indivíduo, a extensão menor, por exemplo, Sócrates, alguns poucos são chamados de Sócrates, uma compreensão maior, é mais fácil entender. Quando se fala Sócrates, eu sei que ele é homem, eu sei que é um animal, e portanto eu sei qual especificamente está sendo falado. As propriedades lógicas dos termos, das categorias de uma proposição, são 2 basicamente. A extensão e a compreensão, que nós estamos vendo aqui, só para ficar mais claro, por isso que eu vou explicar de novo. A extensão é quando tu fala, né, um termo que se refere a muita coisa, por exemplo, o homem. O homem pode ser vários. Só que a compreensão vai se dar a partir de quando tu começa a diminuir a extensão e ampliar a especificação. Por exemplo, tu sabe que Sócrates é homem, mas quando tu fala Sócrates, tu diminui a extensão e aumenta a compreensão. Então a compreensão e a extensão estão inversamente proporcionais. Quando a extensão é muito grande, a compreensão é menor. Na medida que a extensão é menor, a compreensão é maior. Porque quando a extensão é menor, fica mais específico, fica mais fácil de compreender. Na proposição, as categorias ou termos são os predicados atribuídos a um sujeito. Na proposição, as categorias ou termos são os predicados, ou seja, as qualidades, né, atribuídos a um sujeito. O sujeito S é uma substância. Os predicados P são as propriedades atribuídas ao sujeito. A atribuição ou predicação se faz por meio do verbo de ligação, ser. Por exemplo, Pedro é alto. A proposição de um discurso declarativo, apofântico, que enuncia ou declara verbalmente o que foi pensado e relacionado pelo juízo. A proposição é um discurso declarativo que enuncia ou declara verbalmente o que foi pensado e relacionado pelo juízo. A proposição reúne ou separa verbalmente o que o juízo reuniu ou separou mentalmente. A proposição é um discurso declarativo que enuncia ou declara verbalmente o que foi pensado e realizado pelo juízo. A proposição, então, vai declarar verbalmente o que foi pensado e relacionado pelo juízo, ou seja, a proposição e os seus predicados, o sujeito e os seus predicados. A proposição reúne ou separa verbalmente o que o juízo reuniu ou separou mentalmente. A reunião ou separação dos termos recebe o valor de verdade ou de falsidade quando o que foi reunido ou separado em pensamento e linguagem está reunido ou separado na realidade, na verdade. Ou quando o que foi reunido ou separado em pensamento e linguagem não está reunido ou separado na realidade. A reunião ou separação dos termos recebe o valor de verdade ou falsidade quando o que foi reunido ou separado no pensamento, ou seja, aquilo que se pensa de alguma coisa e se fala de alguma coisa, está reunido ou separado na qualidade. Os predicados que nós atribuímos aos sujeitos no nosso pensamento só vão ser verdade se realmente eles se confirmarem. Se não, eles vão ser classificados como falsidade.
ou quando o que foi reunido ou separado em pensamento ou linguagem não está reunido ou separado na realidade. Então, se os predicados que nós atribuímos ao sujeito realmente fazem sentido, é verdade. Se não, é falsidade. Eu, por exemplo, se falarem o Léo é magro, dá para ver que é um predicado que vocês estão atribuindo que não é verdadeiro. Ao mesmo tempo que eu resolver falar, por exemplo, que o Grêmio é um bom time. Eu vou estar falando uma bobagem, porque isso é uma mentira. Entender? Obrigado. A reunião se faz pela afirmação. S é P. A separação se faz pela negação. S não é P. A proposição representa o juízo, coloca o pensamento na linguagem. O que eu pensei, eu falei. A realidade declara o que está sendo unido e o que está sendo separado. Do ponto de vista do sujeito, existem dois tipos de proposições. A existencial declara a existência, posição, ação ou paixão do sujeito. Por exemplo, um homem é, um homem anda, um homem está ferido. E suas negativas. Um homem não é, um homem não anda, um homem não está ferido. E a proposição predicativa declara a atribuição de alguma coisa a um sujeito por meio da cópula. É. Por exemplo, o homem é justo, o homem não é justo. As proposições se classificam segundo a qualidade e quantidade. Do ponto de vista da qualidade, as proposições se dividem em afirmativas, proposições afirmativas, as que atribuem alguma coisa a um sujeito. SEP, por exemplo, o curso Veiga é o melhor. As negativas, as que separam o sujeito de alguma coisa. S não é P, por exemplo, a concorrência do curso Veiga não é o melhor. Do ponto de vista da quantidade, as proposições se dividem em universais, quando o predicado se refere à extensão total do sujeito. Afirmativamente, todos os S são P, ou negativamente, nenhum S é P. Por exemplo, todos os homens são mortais, ou negativamente, nenhum homem é imortal. Ou particulares, quando o predicado é atribuído a uma parte da extensão do sujeito. Afirmativamente, alguns S são P, ou seja, alguns homens são sadios, ou negativamente, alguns S não são P, ou seja, alguns homens não são sadios. Ou singulares, quando o predicado é atribuído a um único indivíduo. Afirmativamente, esse S é P, ou seja, Léo é colorado, ou negativamente, esse S não é P, Léo jamais será gremista, não é gremista. Aí tem que ser mais específico, então pode ser universal, quando tu coloca todo o grupo, toda a extensão, particular, quando tu coloca alguns, e singulares, quando é um só. Além da distinção pela qualidade e pela quantidade, as proposições se distinguem pela modalidade, sendo classificadas como necessárias, quando o predicado está incluído necessariamente na essência do sujeito, fazendo parte dessa essência. Por exemplo, todo triângulo é uma figura de 3 lados, todo homem é mortal. Ou seja, as necessárias são aquelas que não fogem à regra, que não podem ser diferentes. Não necessárias ou impossíveis, quando o predicado não pode, de modo algum, ser atribuído ao sujeito. Por exemplo, nenhum triângulo é figura de 4 lados. Nenhum planeta é um astro com luz própria. Possíveis, quando o predicado pode ser ou deixar de ser atribuído ao sujeito. Por exemplo, alguns homens são justos. Nós não estamos afirmando que quais homens são justos, nem que todos os homens são justos. Como todo pensamento e todo juízo, a proposição está submetida aos 3 princípios lógicos fundamentais, condições de toda a realidade. Aqui, queridos, os princípios lógicos são os 3 primeiros princípios da razão, não necessariamente da causalidade. Aqui nós estamos falando apenas da identidade, não contradição e terceiro excluído. Os princípios lógicos são os 3 primeiros princípios da razão. Princípio da identidade. Um ser é idêntico a si mesmo. A é A. Princípio da não contradição. É impossível que um ser seja e não seja idêntico a si mesmo ao mesmo tempo e na mesma relação. É impossível que A seja A e não A. Princípio do terceiro excluído. Todas as proposições com o mesmo sujeito e o mesmo predicado, uma afirmativa e uma negativa, uma delas é necessariamente verdadeira e a outra necessariamente falsa. A é X ou não X, não havendo terceira opção. É verdade ou não é? Não tem terceira opção.
Graças a esses princípios, obtemos a última maneira pela qual as proposições se distinguem. Trata-se da classificação das proposições segundo a relação. Relação, então, as proposições são classificadas segundo a relação. Relação contraditória, quando temos no mesmo sujeito e o mesmo predicado. Uma das proposições é universal afirmativa, todos os S são P, e a outra é particular negativa, alguns S são P. Ou quando se tem uma universal negativa, nenhum S é P, e uma particular afirmativa, alguns S são P. São contraditórias. Contraditórias. Todos os S são P, alguns S são P. Ou nenhum S é P, alguns S são P. Contrárias. Quando tendo o mesmo sujeito e o mesmo predicado, uma das proposições é universal afirmativa, todo S é P, e a outra universal negativa, nenhum S é P. Ou quando uma das proposições é particular afirmativa, alguns S são P, e a outra é particular negativa, alguns S não são P. Subalternas. Quando uma universal afirmativa subordina uma particular afirmativa de mesmo sujeito e predicado, ou quando uma universal negativa subordina uma particular negativa de mesmo sujeito e predicado. Ou seja, só para retomar aqui, ó. Então, as categorias ou termos são de três tipos: gênero, espécie ou indivíduo. Na medida que vai ao gênero é o mais extenso, né, o espécie é o médio e o indivíduo é o de menor extensão. Depois nós temos, do ponto de vista do sujeito, dois tipos de proposições: a existencial e a predicativa. Depois, do ponto de vista da qualidade, afirmativas ou negativas, quantidade, universais, particulares e singulares. Do ponto de vista da distinguem a modalidade, necessárias, não necessárias e possíveis. Não se esqueçam que elas seguem os três princípios lógicos, que são os três princípios da razão: princípio da identidade, não contradição e do terceiro excluído. E no que se refere à relação dessas classificações, dessas categorias, desses termos, se são contraditórias, se são contrárias ou se são subalternas. Tá bem? Quando a proposição é universal e necessária, seja afirmativa ou negativa, disse que ela declara um juízo apodítico. Quando a proposição é universal ou particular, possível, afirmativa ou negativa, disse que ela declara um juízo hipotético, cuja formulação é se, então, por exemplo, se tal coisa for assim, então faço assado. Por exemplo, se Sócrates se os homens são mortais, então Sócrates é mortal, porque Sócrates é homem. Se é preciso estudar para passar, então eu vou passar, porque eu estou estudando. Quando a proposição é universal ou particular, afirmativa ou negativa, se comporta uma alternativa que depende dos acontecimentos ou das circunstâncias. Disse que ela declara um juízo disjuntivo, cuja formulação é ou farei isso ou aquilo, ou estudarei ou irei para Dom Joaquim tomar chimarrão. Percebam este quadro. Bom, pessoal, então analisando aqui, ó, nós temos a proposição A, que é universal afirmativa, por exemplo, todos os S são P. E nós temos a proposição E, que é universal negativa, ou seja, nenhum S é P. Aqui na parte inferior nós temos uma proposição I, particular afirmativa, que diz que alguns S são P, e a proposição O, particular negativa, alguns S não são P. São os tipos mais característicos de proposições lógicas, tá? Por exemplo, a proposição A e a proposição E são contrárias, assim como a proposição I e a proposição O também são contrárias. A relação que existe entre a proposição A e a proposição I é de subalternas. A I é subalterna a A, porque a A é universal e a I é afirmativa. A proposição E e a proposição O também têm uma relação de subalternas, porque a O é subalterna a E, tendo em vista que a E é universal e a O é particular. Há uma contrariedade também, uma contraditoriedade entre a A e a O, a E e a I. Porém, como elas são, as de cima são universais e as de baixo são particulares,
tá? Elas não têm uma relação muito direta, apesar de serem contrárias, porque uma é negativa, outra é afirmativa, outra é afirmativa e outra é negativa aqui, ó. Mas a principal relação que elas têm é de contradição, pois não fecha, não combina no final de uma conclusão de um processo lógico, né? Se tu inicia com uma universal afirmativa e conclui com uma particular negativa. Então, aqui, a universal afirmativa e a universal negativa são contrárias, a particular afirmativa e a particular negativa são contrárias, a universal e a particular afirmativas têm uma relação de subalternas, assim como as negativas também. Eu sei que analisar esse quadro, esse retângulo aí pode ter sido confuso, gente, mas eu preciso que tu entenda que existem proposições, porque é lógico, isso é lógico, né? A proposição afirmativa é o contrário da negativa, universal é o contrário de universal. A proposição afirmativa é o contrário da negativa, particular, contrário de particular. Agora, na medida que tem uma proposição universal, todos os homens são mortais, e tu fala uma particular, Sócrates é mortal, é óbvio que Sócrates, sendo mortal, está subalterna a todos os homens, porque Sócrates é homem. Essa é a questão. Mas é interessante que tu entenda este retângulo de flechas, né? Porque elas te mostram os caminhos possíveis da lógica diante das proposições. Assim, a proposição todos os homens são mortais e a proposição nenhum triângulo é uma figura de 4 lados são apodíticas. A proposição se a educação for boa, ele será virtuoso é hipotética. Ou a proposição não choverá amanhã, ou choverá amanhã, ou não choverá amanhã é disjuntivo. Tá ok? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aí de lógica para finalizar, né? Falta o silogismo e depois tem a parte matemática.